Deputado Irajá Abreu. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, em especial os amigos e amigas tocantinenses que nos acompanham pela rádio e pela TV Câmara. O Estado Tocantins, desde a sua fundação, em 5 de outubro de 1988, há 28 anos atrás, sempre teve a sua história marcada por homens e mulheres que lutaram, trabalharam e acreditaram no sonho de um Estado rico e um Estado próspero. O então norte do Estado de Goiás passou, então, a partir daquela data, a se tornar o Estado Tocantins. Um Estado com riquezas naturais, com terras férteis, com grandes oportunidades, e que de lá para cá, graças ao trabalho de vários homens, empresários, produtores, a classe política, o Estado vem se destacando no cenário nacional. Mas existe também um fator que foi determinante, que foi preponderante para o crescimento do Estado e para o seu sucesso. Ao longo desses 28 anos da sua fundação, o Estado Tocantins pôde, através de instituições financeiras internacionais, como os bancos japoneses, bancos holandeses, bancos americanos, também o BID e o Banco Mundial, ter o suporte de recursos vultuosos e que foram preciosos e fundamentais para que as obras estruturantes no Tocantins se tornassem uma grande realidade. As TOs, as rodovias estaduais, foram construídas, muitas cidades passaram a existir, até então não existiam, obras como hospitais, postos de saúde, colégios e muitas outras obras importantes foram realizadas ao longo desses 28 anos, graças a esses financiamentos, esses recursos obtidos, boa parte deles em instituições internacionais. Nós estamos agora, senhor presidente, numa discussão, num debate lá na Assembleia Legislativa do Estado de Tocantins, em relação à aprovação de 2 novos financiamentos para o Estado de Tocantins. Um financiamento através do Banco do Brasil, da ordem de 146 milhões de reais, e também um financiamento através da Caixa Econômica Federal, da ordem de 453 milhões de reais. É claro que todo e qualquer financiamento, se aplicado de forma responsável, se aplicado de forma transparente, ele é bem-vindo ao Estado, porque isso gera os empregos. As obras que vão aos municípios geram oportunidades, o comércio fica aquecido, novas vagas e frentes de trabalho surgem e o Estado cresce e se desenvolve cada vez mais com essas oportunidades que surgem. A questão não é quanto ao mérito do financiamento. Todos nós, tocantinenses, desejamos e queremos que o Tocantins receba recursos a fundo perdido ou até mesmo através dos financiamentos. A questão não é o mérito, a questão é o método. Qual é o pano de fundo, agora, já no 3º ano do governo do senhor Marcelo Miranda, para vir agora propor, praticamente aos 35 minutos do segundo tempo, para que esses financiamentos sejam aprovados? Por que só agora o governador Marcelo Miranda resolveu tirar o traseiro da sua cadeira e agir como um governador deve fazer à frente de uma gestão do Estado, e em especial o Estado de Tocantins? Será ele que estará utilizando daquela estratégia conhecida por todos os tocantinenses, uma estratégia recorrente, especialmente nos últimos governos, em que apenas no último ano, no 4º ano, faltando 6 meses para as eleições, é que o governo começa a cumprir o seu papel, a trabalhar e levar obras aos municípios e ao interior do Estado? Será ele que estará repetindo aquilo que nós vivenciamos no ano de 2013 para o ano de 2014, em que é o mesmo Banco do Brasil, que naquela ocasião financiou o Tocantins com 160 milhões de reais, com a justificativa de que esse recurso seria aplicado na reforma e na ampliação do Hospital de Araguaína, como também, naquela ocasião, foi justificado que o recurso dos 160 milhões de reais seriam aplicados também na reforma e na ampliação dos hospitais de Miracema e de Paraíso do Tocantins, e que todos nós tocantinenses temos ainda gravado na memória
que esse recurso não foi aplicado na saúde. Pelo contrário, todo o dinheiro foi transferido para que esse recurso fosse usado naquelas lamas asfálticas que passaram por todas as cidades tocantinenses, quase todas as cidades, faltando apenas 3, 4 meses das eleições estaduais daquele ano de 2014. Qual é a garantia que nós teremos, senhor presidente, de que esse novo financiamento que está sendo proposto pelo governo Tocantins, que ele será realmente aplicado no objeto que se pretende? Qual é a garantia de que esses recursos serão aplicados 65 milhões de reais na ampliação e também na concretização do Hospital Geral de Palmas, o conhecido HGP? Qual é a garantia que nós teremos que o governo irá aplicar os 14 milhões na construção do campus da UFT na região do Bico do Papagaio? Qual é a segurança que nós teremos que ele investirá recursos da ordem de 21 milhões de reais para que se conclua as casas populares que então o governador Marcelo Miranda não entregou na época do seu segundo mandato como governador eleito do estado do Tocantins? Qual é a justificativa que nós podemos dar aos tocantinenses que desses 450 milhões de reais, mais de 20% desse recurso, 125 milhões de reais, serão gastos como contrapartida de outros financiamentos já adquiridos pelo governo Tocantins e que o governo, de forma irresponsável, não conseguiu pagar as contrapartidas, e esses mesmos financiamentos, a exemplo do Prodoeste, o importante financiamento que o Estado tem em curso, estão paralisadas as obras e que estão travando o desenvolvimento do Estado do Tocantins. Mais um minuto, presidente, para poder concluir. Eu gostaria, senhor presidente, de pedir também uma reflexão a toda a classe política no Estado, a todos os tocantinenses que estão atentos à aprovação desse financiamento. Qual é a caixa preta que está por trás desses empréstimos, porque o governo não revela os prazos do financiamento, as carências, não revelam os juros que esses financiamentos cobrarão do governo do Estado? E se for a cobrança de juros de Selic, como que vai ser possível pagar esses financiamentos? Ou o governo vai desfrutar agora do recurso, executar as obras na véspera de eleição e vai deixar o mico para que o próximo governador que venha a ser eleito possa honrar os compromissos desses financiamentos irresponsáveis com juros que não estejam compatíveis com a capacidade de pagamento do governo do Tocantins? São perguntas que nós, tocantinenses, merecemos respostas. E eu gostaria aqui, senhor presidente, para encerrar minhas palavras, eu gostaria aqui de saudar a postura serena da Assembleia Legislativa do Tocantins. Quase todos os deputados estaduais, na sua totalidade, aqui em nome do presidente da Assembleia, o deputado Mauro Carlesse, eu quero aqui parabenizá-los duplamente. Primeiro, pela cobrança da Assembleia na transparência da aplicação dos recursos, exigindo que o governo aponte obra por obra que esse dinheiro será aplicado nos próximos meses. Mas também, e especialmente, o gesto de grandeza que a Assembleia do Tocantins deu, abdicando de 50 milhões de reais desse financiamento, que seria para a construção do anexo da Assembleia. E esse dinheiro agora será destinado aos 139 municípios do estado do Tocantins. E a pergunta que eu quero, por fim, senhor presidente, fazer: qual será a contrapartida que o governo Tocantins fará aos municípios? Os municípios, ao longo desses 3 anos, não receberam um centavo do governo do estado, a não ser os recursos federais que a bancada tocantinense tem feito com responsabilidade e com vigor. E é essa a pergunta que nós merecemos. Está seguindo a inscrição aí. Presidente. Presidente. Só um minuto, eu gostaria de compreensão.